Olá, estudantes! Vamos à nossa nona aula de matemática do Google Meet. Hoje nós vamos estar falando sobre equações trigonométricas. Nós vamos continuar o conteúdo sobre trigonometria, cada vez mais falando sobre mais recursos que essa área da matemática oferece. Mas antes de começar a nossa aula em si, eu vou falar um pouco sobre a nossa ementa. A ementa da disciplina de matemática é passada em todos os trimestres, não seria diferente no segundo trimestre. É uma questão de informação para vocês estarem se organizando para estudar. Vamos aqui falar alguns pontos importantes da nossa ementa. Nós temos aqui os conteúdos. Primeiro conteúdo são os conceitos trigonométricos que nós estamos estudando, que vai ser trabalhado naquele período. Teremos função seno e cosseno, que são funções relacionadas à trigonometria naquele período. E o último que vai ser a função tangente naquele último período ali do nosso trimestre. As atividades avaliativas ou prova, tudo que vai valer nota está nesse quadro aqui embaixo. Então nós temos duas atividades interdisciplinar, cada uma valendo 5 pontos. Depois nós teremos uma prova por meio de formulário, que vocês já fizeram aí no trimestre anterior, então vocês já sabem como vai ser essa prova. E por fim, nós temos as APNPs, que são aquelas atividades que vocês fazem online. E eu até coloquei atividades em sala, se haver volta. Caso a gente voltar, aí a gente vai ter as atividades em sala, e aí no valor também de 10 pontos. Somando tudo, nós teremos 30 pontos. E aí vocês têm que ter no mínimo aí 60% de aproveitamento, que é 18 pontos. Caso isso não ocorra, ou o aluno queira aí melhorar a nota, nós temos o que também? A recuperação trimestral. Essa recuperação trimestral tem moldes diferentes agora na pandemia, então ela vai acontecer durante o trimestre, assim como já está acontecendo a recuperação para o primeiro trimestre, aquele aluno que queira melhorar aí as suas notas. E por fim, que é o mais importante, nós temos aí as referências de pesquisa, onde você pode buscar os conteúdos que estão sendo trabalhados. Nós temos ali o livro didático, que tem alguns conteúdos aí do terceiro ano. Nós temos o portal da OBMEP, o portal da matemática e o currículo interativo, que são 3 sites que eu disponibilizei aqui para vocês, que são sites confiáveis. Conteúdos de matemática tem muitos na internet, mas a gente tem que buscar fontes seguras. E essas 3 fontes aí são fontes que vocês podem estar confiando. Lá você não vai ter pessoas que vão falar coisas erradas em matemática. Pode até acontecer, mas é muito difícil, pois esses conteúdos são revisados antes de estar sendo postados, ok? Então vamos à nossa aula. O que nós teremos hoje? Como eu já falei lá no início, nós temos equações trigonométricas, então nós vamos tentar aqui entender o que seria uma equação trigonométrica. Como vocês já estão familiarizados com alguns conceitos trigonométricos apresentados aí na aula anterior, então nós vamos agora trabalhar a resolução de equações. Equações vocês já conhecem, tem que ter uma igualdade, mas agora nós teremos equações trigonométricas. E como ela é configurada? Vamos ver aqui. Uma equação trigonométrica, que são equações trigonométricas? Equações trigonométricas são todas as igualdades que têm pelo menos uma razão trigonométrica. Se tiver uma razão trigonométrica, seno, cosseno ou tangente, ou outra razão trigonométrica que vocês ainda não conheçam, isso é uma equação trigonométrica. E quem vai ser a incógnita de uma equação trigonométrica? É o ângulo, que pode ser em graus, certo? Ou em radianos. Mas, geralmente, nos livros, se utiliza mais graus ou arcos medido em radiano, que os cálculos ficam mais fáceis, ok? Então, vamos colocar aqui alguns exemplos para ver se fica bem claro essa equação trigonométrica. Eu tentei aqui abranger o máximo de equações possíveis
para que vocês compreendam esse conteúdo. Vamos ao nosso exemplo de número 1. O que nós temos aqui no exemplo de número 1? O exemplo de número 1, eu trouxe o problema que eu lancei lá na aula anterior como justificativa ao estudo de trigonometria. Esse problema caiu no Enem do ano passado, de 2019, e aí nós vamos estar tentar resolver ele aqui nessa aula. Eu acredito que com todos os conceitos que vocês aprenderam, não vai ser tão difícil de fazer isso. Vamos lá então. Uma pista circular delimitada por duas circunferências concêntricas foi construída. Na circunferência interna dessa pista, de raio 0,3 km, serão colocados aparelhos de ginásticas localizados nos pontos P, Q e R, conforme a figura. Então, lá embaixo tem a figura. Os 3 pontos, as duas circunferências são concêntricas, ou seja, a distância entre uma circunferência e outra é a mesma em qualquer ponto que eu colocar ali da circunferência. O segmento RP é um diâmetro dessa circunferência interna. E o ângulo PRQ tem medida igual a π sobre 5 radianos. Para uma pessoa ir do ponto P ao ponto Q, andando pela circunferência interna no sentido anti-horário, ela percorrerá uma distância em quilômetros igual a... E ali embaixo nós temos as nossas alternativas. Então vamos tentar aqui. Eu vou passar um outro quadro aqui para a gente começar a resolver este problema. Então já até sublinhei e coloquei ali um destaque para o π sobre 5. Então vamos ver aqui. Vou escrever os dados do problema primeiramente. O que nós teríamos aqui? O raio, 0,3 km, que já foi falado no problema. O diâmetro vai de R até P. Nós temos o ângulo PRQ, ou seja, o ângulo está ali exatamente no ponto R, que é π sobre 5, que inclusive eu posso transformar isso em ângulos, porque está em π radianos. 180 dividido para 5, eu tenho 36 graus. Então, eu acredito que com ângulos, neste caso, talvez seja mais fácil para vocês entenderem, ok? Então, vamos voltar aqui à nossa circunferência. E aí eu vou colocar as informações nessa circunferência. O desenho é sempre importante em matemática para ajudar na interpretação. Então nós temos aqui o raio vai de Q ao centro da circunferência, RP é o diâmetro e a medida do raio é 0,3 km. Aí eu vou traçar um segmento aqui de R até Q, porque nós temos o ângulo em R ali, então esse segmento vai facilitar a nossa vida. De R até o centro também é o raio. Então nós temos aqui que essa medida tem 0,3 km, porque se é o raio é 0,3. E este ângulo, como já foi falado ali, é de 36 graus entre o segmento RP e o segmento RQ. Mas tem uma consideração bem interessante aqui, que eu acredito que vocês viram em anos anteriores. Como o raio ali vai do centro a Q e do centro a R, eu tenho dois lados ali de mesma medida e que pertencem a um triângulo, que é o triângulo que vai do centro da circunferência, passando por Q, passando por R e chegando novamente ao centro. E dois lados de mesma medida, isso implica em o triângulo ser isósceles. Então, se eu tenho dois lados iguais, eu também vou ter dois ângulos iguais. Então, este ângulo em R é 36 graus e o ângulo em Q também vai ser de 36 graus. E a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, vocês já estudaram que é igual a 180 graus. Então, pegando 180 menos 36, menos 36, que eu estou diminuindo os dois ângulos, eu vou chegar a 108 graus. Então, este ângulo aqui, que está exatamente ali no centro da circunferência, ali entre os lados Q e centro, R e centro, mede 108 graus. Mas meia volta de uma circunferência é 180. Como eu já tenho 108, esse ângulo aqui adjacente vai ser de 72 graus. E a minha intenção é descobrir essa medida, que é o arco que vai do ponto Q ao ponto P. Agora,
eu vou fazer uma regrinha de 3 simples para resolver esse problema. Como? 72 graus eu tenho aí correspondendo à medida do arco que eu não conheço. Então eu coloquei x como incógnita. 360 graus é uma circunferência inteira. Então, para medir uma circunferência inteira, eu tenho 2 vezes π vezes o raio. E aí nós temos essa igualdade e resolvendo, nós vamos achar o valor de x, que é exatamente a medida do arco. E aí, multiplicando os meios pelos extremos, eu tenho 360x é igual a 72 vezes 2 vezes π vezes o raio, que é 0,3. E aí, fazendo essa multiplicação da direita da igualdade, nós temos 43,2 π. Como 360 multiplica x, x é 43,2 π dividido para 360. E isso vai me dar 0,12 π. Então, chegamos à nossa solução. E aí, voltando lá às alternativas, a alternativa correta seria a letra D, 0,12 π. Então, aqui, gente, está uma amostra do que se cobra lá no Enem. Então, é interessante a gente conhecer todos os conceitos trigonométricos, porque vai ajudar, você vai ter mais recursos para se sair bem nesse processo seletivo ou em qualquer outro processo seletivo, pois você vai ter grandes argumentos aí em mãos, ok? Vamos agora ao nosso exemplo de número 2. O que nós temos aqui? Considere a equação 1 menos 2 seno de x igual a 0. Quais são os valores reais de x compreendidos entre 0 e 2π, que satisfazem essa equação? Vamos tentar iniciar. Essa é a equação e esse é o intervalo. Então, não posso ter ângulos diferentes que não estejam neste intervalo. Vou voltar à equação aqui. Para resolver uma equação trigonométrica, a gente segue o mesmo procedimento de uma equação ou do primeiro grau, né? Ou uma equação, digamos assim, do segundo grau, porque pode estar recaindo em uma equação do segundo grau. Mas como essa daqui não tem expoente 2, então eu posso utilizar os recursos da equação do primeiro grau. Eu vou pegar ali menos 2 seno de x, que é um dos termos, e vou colocá-lo do lado direito. Então eu tenho 1 é igual a 2 seno de x. Como 2 multiplica seno de x é igual a 1 meio. Então tem que descobrir o ângulo em que o seu seno dê meio. Então, vou voltar lá na tabela dos ângulos notáveis. E aí nós temos que o ângulo que o seno dá meio é o ângulo de 30 graus. Então, a gente já tem isso em mente. Mas, o 30 graus faz parte da nossa solução, mas pode ter outra resposta. Eu posso ter mais de uma resposta. Até porque, a partir do segundo quadrante, seno, cosseno e tangente vai se repetir, variando aí o sinal, dependendo do seno, do cosseno ou da tangente. Então, eu vou voltar aqui, né, colocar a circunferência, o círculo trigonométrico, e para o seno nós temos os seguintes sinais. Primeiro e segundo quadrante é positivo, terceiro e quarto quadrante é negativo. E aí eu coloquei ali alguns ângulos estratégicos, 0 graus que é a origem, 90, 180, 270. E aí os ângulos que eu estou procurando, a minha resposta ali para x, está exatamente nesses dois quadrantes, no primeiro e no segundo quadrante. Para o primeiro quadrante, a gente já sabe que é 30, né? Até porque no primeiro quadrante é positivo. E seno de x ali é meio positivo, então já tenho que 30 graus é uma das minhas respostas. E aí eu vou agora para a segunda, que está no segundo quadrante. Como que eu vou descobrir essa resposta? De 30 graus até chegar a 0 graus, eu tenho 30 graus de distância. Então, o ângulo que eu estou procurando ali no segundo quadrante tem que ter 30 graus de distância até 180 graus, que está ali no eixo x do plano cartesiano. Então, 180 menos 30, nós vamos chegar a 150. Então, as nossas respostas são 30 graus e 150 graus. Colocando aqui na nossa resposta, então x pode ser 30 graus ou x pode ser 150 graus. E fazendo uma pequena transformação,
porque às vezes no problema está pedindo em π-radianos, então vamos achar a correspondência desses dois ângulos em radianos. Então para 30 eu tenho π sobre 6 e para 150, 5π sobre 6, e aí nós temos a resposta do nosso problema, ok? Respondido aí o exemplo de número 2. Bem fácil, né? Apesar de muitas informações, se vocês seguirem os passos certos, não tem como errar, ok? Vamos ao nosso exemplo de número 3. O que nós temos aqui no exemplo de número 3? Qual é o conjunto de solução da equação trigonométrica definida por 2 raiz de 3 vezes cosseno de x igual a menos 3? Então, vou pegar essa equação e vou repeti-la aqui. Eu vou seguir o mesmo procedimento da anterior. Como aqui já está separado os termos que não são semelhantes, 2 raiz de 3 vezes cosseno de x, como é uma multiplicação, e dá menos 3, então cosseno de x é quem? Menos 3 sobre 2 raiz de 3. Mas se eu for lá na tabela dos ângulos notáveis, eu não vou conseguir achar esse número. Então, eu vou ter que manipular essa expressão para tentar chegar a uma resposta. Inclusive, o processo que eu vou utilizar é chamado, em matemática, de radiciação, que é tentar ali colocar no denominador um número racional, tirar aquele número irracional ali de baixo. Então, eu vou multiplicar aqui, usando aqui a equivalência de frações, para tentar resolver isso daqui. Então, eu vou multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por raiz de 3. E aí nós temos ali menos 3 vezes raiz de 3, dá menos 3 raiz de 3. E a parte de baixo, que é o denominador, menos 2 raiz de 3 vezes raiz de 3, dá 2 vezes raiz de 3. Por quê? O 2 eu repeti. E raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz quadrada de 9. E a raiz quadrada de 9 é igual a 3. Então, a gente chega a esse resultado. Mas eu tenho 3 tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Então, a gente pode simplificar. Dividir numerador e denominador por 3. Então, nós não vamos ter mais isso daqui. Logo, eu terei menos raiz de 3 sobre 2, que é o cosseno do ângulo que eu não conheço. Então, cosseno de x é menos raiz de 3 sobre 2. Agora sim, nós podemos ir lá para a nossa tabela dos ângulos notáveis e ver qual ângulo que tem este cosseno ou um cosseno parecido. E o ângulo que tem um cosseno parecido, só muda o sinal, é justamente quem? Novamente o ângulo de 30 graus. Então, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, só que é positivo, né? Então, eu vou ter que me basear neste, né, que só muda o sinal. Como eu falei, mudando aí o quadrante, só vai variar o sinal. E aí eu vou agora, né, usar novamente aqui o círculo trigonométrico, só que agora os sinais relativos ao cosseno. Primeiro e quarto quadrante é positivo, segundo e terceiro quadrante é negativo, e aí eu coloquei ali alguns ângulos estratégicos. E aí nós temos que os ângulos que eu estou buscando estão no terceiro e no segundo quadrante. Mas eu tenho que levar em consideração o primeiro quadrante também, só para me analisar a resposta. Ele não é resposta, mas ele me ajuda a resolver o problema. E o ângulo que está aqui é de 30 graus. Então eu tenho que ver isso daí. E para mim descobrir os outros ângulos, eu tenho que ver a distância desse ângulo ou ao eixo x, que é o eixo das abscissas, ou ao eixo y, que é o eixo das ordenadas. Vamos fazer pelo eixo das ordenadas agora, para diferenciar um pouco. De 30 para 90 graus, a distância é de 60 graus. Então, o ângulo que eu estou procurando ali no segundo quadrante tem que ter uma distância de 60 graus ao eixo das ordenadas, que é o eixo y. Então, 90 mais 60, eu vou chegar a 150. Então, esses dois ângulos têm as mesmas distâncias ao eixo y, ou as mesmas distâncias ao eixo x. Fazendo a mesma coisa lá no terceiro quadrante, para o eixo y, ali embaixo eu tenho um ângulo de 270 graus. Então, 270 menos 60, que é a distância que nós vimos lá em cima, nós teremos 210. Então, as respostas
iniciais, que na realidade não é a resposta completa ainda, é 150 e 210. E aí eu vou voltar lá em cima no problema. A pergunta é: qual é o conjunto de solução da equação trigonométrica definida por essa equação? Vocês podem ver que não tem intervalos. Então eu vou escrever aqui, primeiramente, quem pode ser x. X pode ser 150 graus ou 210 graus. Mas esses valores estão no primeiro giro, né? Então, estão no intervalo de 2 a 360 graus. E eu posso escrever isso como 5π sobre 6 e 7π sobre 6. Mas isso daqui está só na primeira volta. Como não tem intervalo, eu vou ter que estender isso para outras voltas, porque só isso daí não satisfaz a solução do nosso problema. Então, eu tenho que resolver, mas resolver de maneira correta. Então, eu tenho que estender isso para as próximas voltas, para a terceira, para a quarta, para a quinta, para n volta, ou no nosso caso, eu vou usar K, para a késima volta. Então, independente da volta que seja, ou no sentido horário ou no sentido anti-horário, eu tenho que colocar uma solução para todas as voltas. Então, vou escrever ali em cima, no espaço que sobrou, e aí vocês acompanhem o que eu vou falar sobre essa solução. A solução é igual a quê? X pertence aos reais, ou seja, tem que ser um número real. Tal que, ponto e vírgula, em matemática a gente usa ele como símbolo para tal que. X é igual a 5π sobre 6, que a gente já viu ali embaixo, só que aí a gente vai estender para as próximas voltas, mais 2k vezes π. 2π é uma volta, e k vai ser o número de voltas. Então, eu tenho 2π vezes k, então, independente da quantidade de voltas, eu vou ter a solução. Então, se eu colocar 1 no lugar de k, é uma volta. Se eu colocar 2, eu tenho 2 voltas, e assim sucessivamente. Ok? Inclusive, eu posso colocar 0, que seria 0 voltas, só tenho aí os 360 graus. E aí nós vamos ao próximo. E x também pode ser quem? 7π sobre 6 mais 2k vezes π, ou seja, 2π vezes k voltas, que pode ser 1, 2, 3, 4 ou 0 voltas. 0 voltas seria só uma circunferência. Ou melhor, não, uma circunferência não, desculpe. Não daria nenhuma circunferência, só chegaria ao ângulo de 210 ou ao ângulo de 150 graus aí. E aí, vírgula, com k pertencente aos números inteiros. Por que inteiro? Porque não pode ser números decimais. Por exemplo, eu não posso colocar uma volta e meia. Por que eu não posso colocar uma volta e meia? Porque se eu estou no 150 graus e eu dou uma volta e meia, eu não vou chegar novamente ao ângulo de 150 graus. Eu só chego se for uma volta completa. Partindo de 150 graus, se eu der uma volta, eu chego exatamente a 150 graus. Se eu der 2, eu chego novamente àquele ponto onde está os 150 graus. Então, se eu der uma volta inteira, ou qualquer volta, qualquer quantidade de volta, que seja voltas inteiras, eu sempre vou parar no mesmo lugar. Então, por isso que K tem que ser inteiro, e K representa a quantidade de voltas que eu der. Se eu der 0 volta, eu estou no mesmo ponto. Se eu der uma volta, eu volto ao mesmo ponto. E assim sucessivamente. E pode ser número negativo, que no caso é o sentido anti-horário. Menos 1 seria uma volta em sentido horário, desculpa, não anti-horário, horário. Então, menos 1 seria uma volta em sentido aí horário, ok? Então, respondido aí ao nosso exemplo de número 3. E aí, essa solução é válida para a quantidade de voltas que você quiser. Então, a gente consegue determinar todos os ângulos dessa solução, ok? Vamos ao nosso quarto problema. O que nós temos aqui no nosso quarto problema? O argumento da equação trigonométrica 4 vezes seno ao quadrado de x igual a 2 vezes seno de x pertence a um intervalo 0 e 2π. Agora temos um intervalo. Facilita. Qual é o conjunto de solução dessa equação? Então, eu vou colocar aqui essa equação neste intervalo.
Como vocês têm ali um expoente 2, então eu já pensei em equação de segundo grau. Aí eu vou fazer uma substituição para facilitar a nossa vida. No lugar de seno de x, eu vou assumir que seno de x vale y. Porque eu não conheço o seno de x porque eu não conheço x. Então eu posso dizer que tudo isso é y. E aí substituindo eu terei 4y² igual a 2y. Passando 2y para o lado esquerdo, nós teremos 4y menos 2y igual a zero. Aqui nós temos uma equação de segundo grau. Vocês podem usar a fórmula resolutiva, a famosa equação de Bhaskara, ou uma fatoração, ou qualquer outra solução que vocês conheçam. Eu vou usar a fatoração. Colocando o y em evidência, eu tenho y vezes 4y menos 2. E esse produto dá zero. Então, para dar zero, alguém tem que ser zero. Não tem como eu ter dois números que os dois não sejam zero e o resultado dê zero. Então, alguém tem que ser zero. Então, a gente já conclui que y é igual a zero. Então, y pode ser zero. Mas 4y menos 2 também pode ser zero, porque independente de quem seja y, a igualdade vai permanecer, o resultado vai dar zero. Então, 4y menos 2 também é zero. E aí, passando 2y para o lado direito, eu tenho 4y igual a 2. Y é igual a 2 dividido para 4, que simplificando vai dar meio. Então, y pode ser zero ou y pode ser meio. Eu vou separar aqui. Como nós temos ali que seno de x é y e y é zero e meio, então seno de x pode ser zero ou seno de x pode ser meio. Então, eu tenho duas possibilidades. Aí eu vou lá novamente na tabelinha e vou ver aqui, vou começar pelo meio. Qual é o ângulo que tem seno igual a meio? Eu tenho 30 graus novamente. Parece uma coincidência, né? Mas isso foi estratégico. Então vamos continuar. Então eu vou na circunferência e vou ver aqui onde estão os ângulos que eu preciso. Como nós temos ali que ele é positivo, então ele está aqui e ele está aqui. No primeiro quadrante, eu tenho 30 graus, que é positivo, eu sei ali que o seno de 30 é positivo. E no segundo quadrante, eu tenho 150 graus, que é de 150 até 180, a distância é de 30 graus, que é a mesma distância de 30 a zero. Então, nós temos aqui dois ângulos aqui para seno de x igual a meio. Mas eu tenho que ver seno de x igual a zero também. E aí vocês têm que voltar lá no plano cartesiano, que eu passei as coordenadas dos pontos onde tem um ângulo de 0 grau, 90 graus, 180 graus e 270 graus. Então, a gente tem que sempre estar retornando isso daí. Ou escrito em radiano também, que é 0, π sobre 2, π e 3π sobre 2. Então, a gente pode estar pensando nisso também. Então, o seno que vai dar zero, eu vou ter quem? O próprio zero e os 180 graus. Mas não só esses dois. Porque se eu sair de zero e voltar para zero, fazendo a circunferência aí, quando eu chegar novamente zero, caminhou-se o quê? 360 graus. Então, 360 graus está exatamente no ponto onde está zero. Então, o seno deste ângulo também é zero. Então, vocês puderam ver que nós temos aí 5 respostas, ok? Então, agora, a nossa solução vai ser quem? 0 graus, 30 graus, 150 graus, 180 graus e 360 graus. Respondido aí o nosso quarto exemplo. Ok, gente? Muito fácil, né? Se vocês seguirem todos os passos, não tem erro nesse conteúdo de trigonometria. A gente só tem que ter cuidado para não confundir ao tá escolhendo aí os sinais ou onde os ângulos estão localizados, ok? Gostaria de estar agradecendo a todos pela participação. Inclusive, essa aula é uma aula gravada da aula que vocês já tiveram ao vivo. E o propósito desta aula é disponibilizar esse material para os alunos fazerem revisão, caso não tenham acompanhado efetivamente a aula. Então, pode estar revisitando esses conteúdos, ou aqueles alunos que não tiveram a oportunidade, pode estar vendo essa aula também. Espero aí que todos tenham aproveitado essa aula, porque eu estou achando bem interessante essa interação entre professor
e aluno, porque vocês podem estar tirando dúvidas, mas de qualquer forma vocês também podem estar tirando dúvida lá no Google Sala de Aula, nos comentários particulares. E eu espero, né, que nas próximas aulas nós tenhamos mais alunos e também mais alunos participando, questionando, colocando a nossa aula aí de uma maneira dinâmica, ok, gente? Então, novamente, muito obrigado. Até a nossa próxima aula do Google Meet, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente.